O Programador Pragmático, de Andrew Hunt e David Thomas. Capítulo 1. Uma filosofia pragmática. 3. Sopa de pedras e sapos cozidos. Os 3 soldados que voltavam da guerra estavam famintos. Quando viram a vila à frente, se animaram. Tinham certeza de que os aldeões lhes dariam uma refeição. Mas quando lá chegaram, encontraram as portas trancadas e as janelas fechadas. Após muitos anos de guerra, os aldeões estavam com pouca comida e estocavam o que tinham. Sem medo, os soldados ferveram água em uma panela e colocaram cuidadosamente 3 pedras nela. Os aldeões pasmos vieram observar. Essa é uma sopa de pedras, os soldados explicaram. Isso é tudo que vocês colocaram nela? Perguntaram os aldeões. Exatamente, embora algumas pessoas digam que ela fica ainda melhor com algumas cenouras. Um aldeão pôs-se a correr, voltando rapidamente com uma cesta de cenouras de seu estoque. Alguns minutos depois, os aldeões perguntaram novamente. É só isso? Bem, disseram os soldados. Algumas batatas lhe dão sustância. Outro aldeão saiu em disparada. Durante a hora que se seguiu, os soldados listaram mais ingredientes que melhorariam a sopa: carne, alho, sal e ervas. A cada vez um aldeão diferente corria para procurar em seus estoques pessoais. Eles acabaram obtendo uma grande panela de sopa fumegante. Os soldados removeram as pedras e se sentaram com a vila inteira para apreciar a primeira refeição reforçada que qualquer um deles tinha comido em meses. Há algumas lições na história da sopa de pedras. Os aldeões são enganados pelos soldados, que usam a curiosidade daqueles para obter comida. Porém, o mais importante é que os soldados agem como um catalisador, reunindo a vila para que possam produzir conjuntamente algo que não poderiam ter feito sozinhos. Um resultado sinérgico. Todos acabam ganhando. Em uma situação fortuita, você pode querer imitar os soldados. Você pode estar em uma situação em que sabe exatamente o que precisa ser feito e como fazê-lo. O sistema inteiro simplesmente se descortina à sua frente. Você sabe que ele está correto, mas peça permissão para realizá-lo integralmente e enfrentará atrasos e olhares vagos. As pessoas formarão comitês, orçamentos precisarão de aprovação e as coisas se complicarão. Todos protegerão seus recursos. Às vezes, isso é chamado de fadiga inicial. É hora de usar as pedras. Planeje o que você pode pedir. Desenvolva isso bem. Quando terminar, mostre o que obteve às pessoas e deixe que se admirem. Então diga, é claro que ficaria melhor se adicionássemos. Finja que não é importante. Sente-se e espere elas começarem a pedir que adicione a funcionalidade que você queria desde o início. As pessoas acham mais fácil se associar a algo que vem obtendo êxito. Mostre a elas um vislumbre do futuro e fará com que colaborem. Dica 5. Seja um catalisador da mudança. O lado dos aldeões. Por outro lado, a história da sopa de pedras também é sobre uma ilusão lenta e gradual. É sobre dar muita atenção a algo. Os aldeões se concentram nas pedras e esquecem o resto do mundo. Todos fazemos isso, diariamente. Somos simplesmente envolvidos pelas coisas. Todos nós já vimos os sintomas. Os projetos saem totalmente de controle de maneira lenta e inexorável. Grande parte da deterioração do software começa em um nível muito baixo para ser notada, e quase todos os descontroles em projetos ocorrem dia após dia. Os sistemas se desviam de suas especificações recurso a recurso, enquanto um remendo atrás do outro é adicionado a um trecho de código até que nada sobre do original. Geralmente é a acumulação de pequenas coisas que desintegra a motivação e as equipes. Dica 6. Lembre-se do cenário em larga escala. Nunca tentamos isso, sinceramente, mas dizem que se você pegar um sapo e jogá-lo em água fervendo, ele saltará imediatamente para fora de novo. No entanto, se você colocar o sapo em uma panela com água fria
e aquecê-la gradualmente, o sapo não notará o lento aumento na temperatura e permanecerá quieto até ser cozido. Observe que o problema do sapo é diferente da questão das janelas quebradas discutida na seção 2. Na teoria da janela quebrada, as pessoas perdem a vontade de combater a entropia porque percebem que ninguém se preocupa. O sapo simplesmente não nota a mudança. Não seja como o sapo. Não se esqueça do cenário mais abrangente. Verifique constantemente o que está acontecendo ao seu redor e não apenas o que você próprio está fazendo. E para quem se interessou pelo livro, deixarei os links na descrição. Não se esqueçam de dar aquele like no vídeo, se inscrever no canal e marcar o sininho para mais atualizações. Ah, e se puder, faça um comentário para aumentar o engajamento. Até mais, humanos queridos!